planta do tipo trepadeira, originária do hemisfério norte, o lúpulo é conhecido como um dos ingredientes para a produção da cerveja, embora o vegetal também seja usado na indústria farmacêutica e de cosmético, e por incrível que pareça, seu broto é comestível. Para a produção cervejeira, em que o Brasil ocupa o terceiro lugar mundial, o país ainda precisa importar 100% do lúpulo necessário à indústria. Esse cenário, aos poucos, está mudando. Em Teresópolis, por exemplo, o desenvolvimento da cultura do lúpulo vem sendo estudado há anos e os primeiros agricultores já estão começando a adotar a planta em suas áreas produtivas. É aqui na cidade onde está o primeiro e único viveiro autorizado pelo Ministério da Agricultura a comercializar mudas de 5 espécies de lúpulo. E falando de economia, o lúpulo é um produto de grande valor comercial, que no mercado nacional alcança em média o valor de R$ 300 o quilo. Para entender mais sobre esse mercado, acompanhamos o Seminário de Cultivo de Lúpulo, que aconteceu aqui na cidade no dia 18 de maio, e conversamos com alguns especialistas. Acompanhe. Fala um pouquinho da importância desse evento para Teresópolis e para o mercado de lúpulo do Brasil. A importância desse evento é que nós estamos construindo uma história, né, no país. Eu acho que a gente trazer para Teresópolis produtores, né, de vários lugares do Brasil, nós trazemos o Ministério da Agricultura, nós trazemos palestrantes americanos para falar sobre a história e a cultura, dos benefícios econômicos que a cultura traz para uma região. Então acho que isso tudo é muito importante. Hoje o seminário foi muito técnico, né? Ele foi muito voltado para as pessoas que querem plantar. E a ideia é de que as pessoas entendam, né, o quão importante é essa cultura economicamente para uma região, né? A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Alemanha, regiões que vivem, né, da economia em torno do lúpulo. Então nós vemos que nós temos uma vocação para isso, então nós temos que aproveitar e explorar isso, né? Nós temos pesquisas que indicam que os melhores lúpulos plantados no Brasil são do estado do Rio de Janeiro. Falasse um pouquinho para a gente, para o agricultor aqui da cidade, que está crescendo, está querendo começar uma plantação de lúpulo e tal, qual é o primeiro passo, o que ele deve fazer, como é que ele deve adquirir essas primeiras mudas? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, é importante, o recado então para esse agricultor que quer iniciar na atividade é que ele tem que ter o cuidado fundamental de procurar então adquirir mudas de um produtor de mudas inscrito no Renasem e que tem o seu viveiro inscrito regularmente no Ministério da Agricultura. Esse é o passo fundamental porque a muda é considerada um insumo básico para início de qualquer atividade. Então é uma muda de boa qualidade que ele vai garantir então o sucesso da sua lavoura e considerando principalmente ainda pelo fato de que o lúpulo é uma cultura permanente, então uma vez que ele vai adquirir uma muda, se tiver algum problema com a sua lavoura, ele vai ter um prejuízo muito grande. Então é fundamental que ele tenha um produto de boa qualidade. O Ministério da Agricultura disponibiliza no site dele, o Renasem, o sistema eletrônico do Renasem, onde esse produtor pode consultar quem são então esses produtores de mudas aqui na sua região. Ele pode fazer essa consulta por município para saber então quem são os produtores de mudas habilitados a produzir e comercializar mudas de lúpulo. O município ou mesmo, né, se for o caso, em outros estados também. Então, pessoal, estou aqui com o deputado federal Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro. Né, ele foi quem fez o projeto de lei, né, deu entrada no projeto de lei, né, pedindo para Teresópolis ter o título de capital nacional do lúpulo. Queria falar um pouquinho com o senhor, como é que está esse trâmite? Já temos o título, como é que está, o que falta para a gente ter em definitivo, como é que está o trâmite lá na Câmara? O importante quando o pedido chegou para mim do prefeito da cidade, era nós entrarmos com um pedido primeiro, porque várias cidades do país estavam querendo esse título. E nós demos entrada, já tramitou na Comissão de Cultura, foi aprovado por unanimidade, já foi encaminhado à CCJ em caráter terminativo, e na Comissão de Constituição e Justiça agora, sendo aprovado, já costurei com os pares, já vamos ter o apoio da unanimidade de todos. Isso deve entrar no próximo mês na pauta, já conversei com o deputado Francisquini, que é o presidente da CCJ, lá em caráter terminativo, votou, aprovou. Teresópolis já se transforma na capital nacional do lúpulo, o que eu acho muito importante para o enriquecimento, a economia, em especial da agricultura da cidade. Uma vez aprovado lá, já é um título exclusivo da cidade, não tem como outra pegar mais, né? Não, uma vez aprovado na CCJ, aliás, não se pode nem mais entrar. Uma vez que entrou e começou a tramitar, nenhuma outra cidade poderá, enquanto houver a tramitação. E eu tenho certeza que esse ano, mais um mês, 2 meses no máximo, nós já teremos a finalização de todo o processo e Teresópolis é
a capital nacional do lúpulo. Isso traz um engrandecimento muito grande para a cidade a nível nacional e internacional, porque o lúpulo, por ser uma planta internacional, e hoje a grande novidade no mercado agrícola brasileiro, né, uma região como já Teresópolis já é conhecida pelo pequeno agricultor rural, com as plantações de hortaliças que nós temos em vários distritos, em especial ainda aqui para Bom Sucesso, Vieiras, e tudo que nós já conhecemos. Eu tenho certeza que isso vai trazer um valor agregado muito à agricultura do lugar. Tem uma tradição de agricultura, então vai ser uma coisa que vai entrar mais fácil, né? Vai vir mais fácil. Sem dúvidas, eu acho que vai melhorar o olhar do pequeno e médio agricultor da nossa região e ver no lúpulos essa nova fonte de renda. Eu digo que o lúpulos, assim como ouvi do prefeito e reitero, o lúpulos é o ouro verde que Teresópolis e a nossa região precisam descobrir. Vale ressaltar que o lúpulos é a melhor produtividade em alfa, beta e alfa, que são os óleos essenciais para a produção da boa qualidade de lúpulos, já pesquisado em todo o país. A melhor qualidade está na nossa região serrana, em especial em Teresópolis. Então, é uma novidade importante que o pequeno e médio agricultor desta cidade precisa olhar com diferencial e encarar o lúpulos como uma solução para o fortalecimento da economia, da geração de emprego e renda da nossa querida Teresópolis. Estou aqui com o Luciano Lima, que é representante aqui do Banco do Brasil, né? Ele vai falar um pouquinho sobre as linhas de crédito que tem para os agricultores que querem plantar lúpulo, né? O Banco do Brasil já tem essa tradição, né, de linha de crédito para os agricultores. Ele vai falar um pouquinho especificamente para o agricultor que está querendo começar a plantar lúpulo aqui na cidade, né? Então fala um pouquinho, tem alguma diferença pro que ele já faz? O cara que, por exemplo, o agricultor que já tem um tipo de plantação, de repente ele quiser migrar aos pouquinhos, como é que está essa linha de crédito? Vai ter uma coisa específica ou não? Fala um pouquinho. Pois a ideia, né, do Banco do Brasil desde o início que o produtor que já está na atividade, que já trabalha na atividade, que ele veja o lúpulo, né, como mais uma fonte alternativa de renda, ou seja, que ele faça uma experiência com lúpulo. A nossa ideia no banco, em nenhum momento, e a gente não quer e não deseja isso, que o produtor substitua a atividade, que ele saia da olericultura e vá cultivar e vai trabalhar só com lúpulo. Ele pode, aproveitando os indicadores do lúpulo, que são muito bons, né, os indicadores inicialmente, né, apresentados são bons, e que ele passe a ter uma parte da área dele, por exemplo, um produtor que tenha 2 hectares de olericultura, ele pode separar meio hectare dele e vá trabalhar com lúpulo. E assim ele aproveita essa receita, essa margem de rentabilidade que o lúpulo tem apresentado em termos de indicadores, e isso, no geral, com as outras atividades que ele tem, ele acaba agregando, né, valor e agregando receita, elevando a receita dele da unidade de produção. Esse é o desejo do banco. E no que você falou em relação às linhas, a gente tem linhas para os diversos públicos. É lógico que no universo do Rio de Janeiro, a gente deve atender, a gente acredita que o produtor que vai ser mais atendido é o pequeno produtor e até o médio produtor, mas deve ficar claro que a gente tem perfis de linhas para os diversos públicos, ou seja, para o pequeno, para o médio e para o grande. O pequeno produtor, a título de custeio, de capital de giro, ele vai trabalhar com o Pronaf, agricultor familiar, e se ele pretende fazer um investimento, que é o que deve acontecer nesse primeiro momento, ou seja, investir em novas áreas, formar uma área, ele deve fazer isso dentro do Banco do Brasil via Pronaf mais alimentos. O médio produtor, a gente deve trabalhar com esse produtor no futuro com o Pronamp custeio e o Pronamp investimento. A taxa de crédito para o pequeno produtor, isso é importante, é uma taxa de 4,6% para investimento, para pagamento em até 10 anos, podendo ter até 3 anos de carência. A taxa de crédito para o Pronamp é uma taxa de 6%. Vale ressaltar que nesse exato momento a gente está chegando ao final da safra 18-19 e a gente está sem recurso para o Pronamp, para essa linha de crédito. Entretanto, né, em 1º de julho começa a safra 19-20. Eu acredito, pela experiência que a gente tem, que a gente deve ter recurso para todos os públicos já a partir da próxima safra. Isso não deve impactar negativamente esse momento atual que a gente está sem recurso para o Pronamp. E o grande produtor, nesse exato momento, a gente poderia trabalhar com ele com uma linha que a gente chama de Investe Agro, né? É uma linha que tem as taxas são um pouco maiores, mas ainda assim são atrativas para quem pretende entrar na atividade. Eu trabalho com o mercado de sementes e mudas de hortaliças há 26 anos.
Eu fui a pioneira de produção de mudas de hortaliças no estado do Rio, isso há 26 anos atrás. E há pouco mais de 3 anos eu comecei a estudar o lúpulo. E aí, nesses estudos, eu fiquei 1 ano estudando e planejando, e depois disso, há pouco mais de 2 anos atrás, eu comecei a montar o viveiro lá. Mas a ideia de montar o viveiro foi porque dentro de todas as coisas que o lúpulo poderia proporcionar, o que mais me apaixonou foi a produção de mudas, né? Então, começamos a montar toda uma estrutura. É o maior viveiro de lúpulo do Brasil, é o mais bem montado, né, hoje, e é o único viveiro do Brasil hoje ainda que tem a legalidade e o certificado de poder fazer a comercialização de mudas dentro do padrão do Ministério da Agricultura. Estou aqui com o Maurício, né, da 9.9, né? A 9.9 é a operadora turística oficial da Rota Cervejeira, né? Então, assim, como é que está a sua expectativa para a Rota Cervejeira? Vai ter um crescimento de turismo para a Rota? O que você está esperando agora? Olha, Samuel, a gente vem trabalhando a divulgação, né? Primeiro a gente fez o mapeamento de todos os produtos, as cervejarias, como é que poderia montar exatamente essa logística dessa rota. E agora o nosso trabalho é um trabalho bastante comercial, de poder divulgar, né, essas experiências turísticas, essas visitações às indústrias, às fábricas, seja elas micro, seja elas grandes fábricas cervejeiras. Então, estamos nessa fase. Nós temos saídas agora programadas, a próxima para o dia 20 de julho, e temos outras que vocês podem acompanhar no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, onde a gente divulga lá os passeios, todos eles com transporte e com guias, todos eles cadastrados no Ministério do Turismo, sempre da forma mais responsável, segura e tudo mais. Nós podemos programar as saídas do Rio de Janeiro, de Niterói, enfim, do Grande Rio, ou saídas também que já saiam aqui de Teresópolis, então a pessoa já vem, já está aqui na cidade, passeando e tudo mais, pode curtir esses passeios. Uma outra opção bem interessante, né, que a gente tem recebido bastante demanda, são tours customizados. Por exemplo, um aniversário de um amigo, né, e os amigos embarcam numa van conosco e faz o tour nas cervejarias. O retorno tem sido muito positivo, as pessoas saem muito felizes e é um aniversário diferente. Dia dos Pais está vindo aí, presentei seu pai com um passeio desse, com a família toda, é muito bacana. Sempre um ponto de atenção é que as cervejarias não recebem menores de 18 anos, tá? Então é importante deixar isso claro também. Sempre com transporte, para o pessoal poder degustar à vontade, né? Perfeito. Se beber, não dirija. Nós providenciamos todo o transporte, com toda a certificação, com toda a segurança necessária.